Oi, gente. Nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre o Estatuto da FUNPRESP, especificamente sobre o Estatuto da FUNPRESP do Executivo. Vocês vão ver que essa aula vai ter a repetição de várias disposições que nós já examinamos em aulas anteriores, tá? Então, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, FUNPRESP-ESE. Ela é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela é estruturada na forma de uma fundação de natureza pública, mas com personalidade jurídica de direito privado. Ela tem autonomia administrativa, financeira e gerencial, e a finalidade da FUNPRESP é administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário na modalidade contribuição definida. Então, aqui está sintetizado tudo que nós já vimos com relação à FUNPRESP, desde da leitura que nós fizemos lá, né, do artigo 40 da Constituição Federal. Tá? Então, o artigo 40, desde a emenda 20, ele tem parágrafos que prevêem a instituição de previdência complementar para servidores públicos efetivos amparados por regime próprio e que esses planos de benefício de previdência complementar têm que ser, né, na modalidade contribuição definida. Então, a FUNPRESP, enquanto entidade fechada, ela é uma fundação. Nós sabemos que as entidades fechadas se organizam sob a forma de fundação ou de sociedade simples. E, no caso aí da FUNPRESP, ela, né, foi criada na condição de fundação de natureza pública, mas com personalidade jurídica de direito privado. Então, ela tem sede e fórum na cidade de Brasília, Distrito Federal, e atua em todo o território nacional. Ela é regida pelo Estatuto, pela Lei 12.618, que autorizou a criação desses fundos de pensão, e pelo Decreto 7.808, que efetivamente cria a FUNPRESP. A Lei 12.618 autoriza a criação, autoriza o aporte inicial do Poder Executivo, né, Federal, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário para as FUNPRESPs, né? E no caso da FUNPRESP do Executivo, ela foi criada por ocasião aí do Decreto 7.808. Então, a FUNPRESP vai ser regida pelo seu Estatuto, pela Lei 12.618, pelo Decreto 7.808 e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar. Então, aplica-se no caso da FUNPRESP, por exemplo, aquela resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar, a resolução número 6, que nós examinamos nas aulas anteriores. O prazo de duração do fundo de pensão aí, da FUNPRESP, né, do Executivo, é indeterminado. A administração da FUNPRESP, observando-se os princípios que regem a administração pública, especialmente o da eficiência e da economicidade, tá? Então, a FUNPRESP, ela é, né, uma fundação, tá? Ela tem personalidade jurídica de direito privado, mas a natureza dela é pública. Então, ela tem que se reger pelos princípios aplicáveis à administração pública, especialmente o da eficiência e da economicidade. E ela tem que adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos. E assim fazendo, ela vai conseguir otimizar o atendimento aos seus participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas, otimizar atendimento e diminuir despesas administrativas. Então, né, utilizar os princípios que regem a administração pública, ela é obrigada a obedecer esses princípios, especialmente da eficiência e da economicidade, adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos, de modo a otimizar o atendimento a participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas. As despesas administrativas da FUNPRESP-ESE, elas vão ser custeadas por patrocinadores,
participantes e assistidos, conforme previsto no regulamento dos planos de benefício. E essas despesas se limitam a valores estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da FUNPRESP. O montante de recursos destinado à cobertura das despesas administrativas tem que ser revisto ao final de cada ano para ver se está fazendo isso daqui, ó. Otimizando atendimento, diminuindo despesas, né? Maximizando a utilização de recursos. Então, a cada ano é feita a revisão do montante de recursos destinados a custear as despesas administrativas. A administração da FUNPRESP tem que observar disposições de um Código de Ética e de Conduta aprovado pelo Conselho Deliberativo. Esse Código de Ética e Conduta, e nós já vimos isso anteriormente, tá? Ele vai dispor, entre outras matérias, sobre regras para prevenir conflitos de interesse, tá? E proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas. Então, entre outras disposições, o Código de Ética e Conduta vai vai conter regras, né, de prevenção de conflitos de interesses e também regras quanto à proibição de operações dos dirigentes com as partes relacionadas. Esse Código de Ética e de Conduta tem que ser amplamente divulgado, principalmente, especialmente entre participantes e assistidos e as partes relacionadas, e é o Conselho Fiscal que fica de olho no cumprimento das regras contidas aí no Código de Ética e de Conduta. Bom, além da sujeição às normas de direito público por ser uma fundação instituída pela União, é fundação de direito privado, mas instituída pela União, tem que obedecer às normas de direito público. Tá? A natureza pública da FUNPRESP, ela consiste na submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos, realização de concurso público para contratar pessoal, no caso de empregos permanentes, ou de processo seletivo simplificado, no caso de contrato temporário, conforme previsto na Lei 8.745. Também, tá, a sua natureza pública se revela porque ela tem que publicar anualmente na imprensa oficial ou em site oficial da administração pública, tá? Demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos e também à Previc, que é o órgão fiscalizador das entidades fechadas. Vocês estão vendo aqui que o Estatuto da FUNPRESP está repetindo tudo que nós já vimos em aulas anteriores. O regime jurídico do pessoal da FUNPRESP, do Executivo, será o seletista, tá? Então, se faz concurso ou seleção, processo seletivo para empregos públicos. As demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios da FUNPRESP vão ser regidas pelas normas, né, pela legislação aplicável às entidades fechadas de Previdência Complementar, observando as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. O orçamento geral da FUNPRESP, do Executivo, para cada exercício financeiro, tem que trazer uma estimativa de receitas e a fixação das despesas, receitas e despesas de cada um dos planos de benefícios administrados pela entidade. Então, essa FUNPRESP do Executivo, tá? Nós vamos ver aqui, tá? O estatuto dela, e esse estatuto vai dizer respeito a todos os planos administrados pela entidade, tá? Então, o que nós temos aqui? Que para cada plano da entidade, nós vamos ter o regulamento do plano de benefícios do Executivo, o regulamento do plano de benefícios do Legislativo, mas seja qual for o plano mantido pela FUNPRESP, esse plano tem que ter para ele uma estimativa de receitas e despesas. Então, o orçamento da FUNPRESP, para cada exercício financeiro, tem que discriminar, tá, de forma estimativa, receitas e despesas por plano, para cada um dos planos da entidade. E o exercício financeiro da FUNPRESP coincide com o ano civil. Na FUNPRESP, nós temos na estrutura dela o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
tá? E esses órgãos aí estatutários, eles têm que obedecer às particularidades que estão lá na Lei Complementar 108, que é a lei que regula a relação entre o patrocinador público e sua entidade fechada de previdência complementar. Então, a questão de composição paritária, né, dos conselhos deliberativo e fiscal, quem é que escolhe a presidência de cada conselho, quem é que tem o voto de qualidade em cada conselho, tudo isso segue a lógica lá das normas, né, aplicáveis conforme Lei Complementar 108. E esse estatuto vai nos dizer, conforme, né, lei que autoriza a criação da FUNPRESP, conforme o decreto que cria, né, a FUNPRESP executivo, que os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e da diretoria executiva vão ser remunerados com recursos do plano de gestão administrativa da Fundação. Essa remuneração e as vantagens da diretoria executiva vão ser fixadas pelo Conselho Deliberativo em valores, né, compatíveis com o mercado, tá? Para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização, mas tem que se observar o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Esse artigo 37, inciso 11, trata dos tetos para remuneração, né, dos servidores públicos e vai ser aplicado esse teto também para a diretoria da FUNPRESP. Então, o artigo 37, né, diz que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Aí tem o inciso 11, né, que diz que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí tem os sublimites para município, para estados e Distrito Federal. Então, o teto dos tetos é o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, um diretor da FUNPRESP não pode ganhar mais que um ministro do Supremo, porque o máximo da remuneração que vai ser estabelecida pelo Conselho Deliberativo para esse diretor tem que obedecer a esse limite aí previsto no artigo 37(11) da Constituição Federal. Bom, já no caso da remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, titulares e suplentes, eles têm uma remuneração limitada a 10% do valor da remuneração média dos diretores. E os suplentes, tá, desses conselheiros somente serão remunerados quando participarem das reuniões do respectivo conselho. Bom, são patrocinadores de plano de benefício administrado pela FUNPRESP do Executivo mediante a celebração do respectivo convênio de adesão. Os órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Federal, o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, e a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. E o Poder Judiciário da União, segundo previsão aí do Estatuto, poderá patrocinar plano de benefício administrado pela FUNPRESP-ESE. Só que o Poder Judiciário já criou a FUNPRESP do Judiciário, a FUNPRESP-JUDI, tá? Então, isso é uma regra, né, vamos dizer assim, programática, de autorização, que não se materializou, tendo em vista a criação da FUNPRESP do Judiciário. São participantes dos planos de benefícios ofertados pela FUNPRESP-ESE os servidores públicos titulares de cargo efetivo,
inclusive os membros dos patrocinadores que aderirem aos planos de benefício a eles oferecido, contratado na forma e nas condições previstas no regulamento respectivo plano. Então, os patrocinadores aqui estão e os participantes são os servidores públicos titulares de cargo efetivo, seja servidores do Executivo, do Ministério Público, da Câmara, do Senado, do TCU, tá? São os, participantes na medida em que queiram contribuir para a Previdência Complementar. São assistidos dos planos de benefício da FUNPRESP os participantes ou os seus beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada. Então, o participante é aquele que está, o servidor efetivo que está contribuindo para o plano de previdência complementar. O assistido é o próprio participante ou o beneficiário, que seria um dependente seu, em gozo de benefício de prestação continuada. São beneficiários as pessoas indicadas pelos participantes para gozarem de benefício de prestação continuada ou as pessoas assim qualificadas nos termos do regulamento do respectivo plano de benefício. Então, os beneficiários são as pessoas indicadas, são os dependentes dos participantes. A concessão de benefício, tá? Então, aqui nós temos, o artigo 12 da Lei 12.618. Então, a concessão de benefícios de que trata o parágrafo 3º aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de previdência social é condicionada à concessão de benefício pelo regime próprio de previdência. Enquanto para as entidades fechadas em geral, tá, onde os seus participantes têm como regime básico o regime geral, a concessão de benefício independe de concessão pelo regime geral. Aqui na FUNPRESP, que é uma entidade fechada com patrocinador público, nós temos que a concessão de benefícios ao participante ou assistido pela entidade fechada é condicionada à concessão de benefício pelo regime próprio, tá? E aqui nós temos o seguinte, que para um beneficiário do participante receber benefício do plano da FUNPRESP, eu também tenho aqui que ter esse beneficiário recebendo benefício do regime próprio. Bom, o patrimônio dos planos de benefício administrados pela FUNPRESP vai ser formado a partir de contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, a partir de rendas de bens e serviços, a partir do rendimento das aplicações do patrimônio do plano de benefício e a partir de doações e legados de qualquer natureza. O patrimônio de cada plano de benefícios é independente e não tem comunicabilidade com os demais. Então, cada plano tem o seu patrimônio, tem recursos garantidores, tem ativos que vão garantir, tá? Depois, os compromissos do plano para com os participantes e assistidos e também, para com os seus dependentes na condição de assistidos. As reservas técnicas, fundos e provisões dos planos de benefício, eles têm que ser apresentados de forma segregada nas demonstrações contábeis, atuariais, financeiras e de benefícios. A FUNPRESP ela vai aplicar o patrimônio do plano de benefício de acordo com a legislação pertinente, tendo em vista as normas do Conselho Nacional de Previdência Complementar, do Conselho Monetário Nacional e também de acordo com as políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo. E nessas aplicações vai ter que se observar condições de segurança, rentabilidade, liquidez, transparência e solvência compatíveis com os compromissos dos planos de benefício. A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, provisões e fundos dos planos de benefício, da FUNPRESP, vai obedecer às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a aplicação de recursos depende aí da obediência a regras emanadas do Conselho Monetário Nacional. Tá? A aplicação depende também
da política traçada aí pelo Conselho Deliberativo. As aplicações também têm que obedecer regras que são do Conselho Nacional de Previdência Complementar. É a gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios pode ser realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos de investimento. A FUNPRESP, para a gestão dos recursos garantidores, ela vai contratar somente instituições, administradores de carteiras ou fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores Mobiliários. E a contratação dessas instituições vai ser feita mediante licitação, cujos contratos terão prazo máximo de execução de 5 anos. No edital de licitação, tá, para contratar essas instituições que vão, gerenciar essa aplicação de recursos aí, no edital de licitação devem, existir disposições relativas a limites de taxa de administração e de custos que podem ser imputados aos fundos, bem como no que diz respeito aos administradores, a solidez, o porte e a experiência. Então, o edital ele pode ter exigências que têm que ser cumpridas, pelos contratados, tá? Então, a instituição ela tem que ter condição de operar, de aplicar esses recursos, administrar esses recursos, e ela vai ter que demonstrar solidez, ela vai ter que ter um determinado porte, vai ter que provar experiência em gestão de recursos. E também o edital ele vai poder definir limite para a taxa de administração e de custos. Bom, cada instituição contratada nesse processo de licitação poderá administrar no máximo 20% dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, provisões e fundos. E as instituições que estão participando dessa licitação, elas não podem ter qualquer ligação societária com outra instituição que esteja concorrendo na mesma licitação ou que já administre reservas, provisões e fundos da FUNPRESP. Isso aqui já é velho para a gente. Estrutura organizacional, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Os Conselhos Deliberativo e Fiscal, a gente já sabe, lá pela Lei Complementar 108, que a composição tem que ser paritária entre representantes de patrocinadores, de participantes e assistidos. Mesmo número de representantes dos patrocinadores, tá? Tendo em vista, essa paridade. Então, mesma quantidade de representantes dos patrocinadores, mesma quantidade de representantes de participantes e assistidos. Cada membro do conselho titular cada membro titular do Conselho Deliberativo e Fiscal vai ter um suplente. Esse suplente vai substituir o titular nas suas ausências, afastamentos e impedimentos e aplica-se ao suplente do conselho as mesmas condições, critérios e requisitos aplicáveis à escolha e designação do titular. Os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, eles têm que ser servidores públicos federais, ativos ou aposentados, vinculados aos patrocinadores. Então, eles serão, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes, participantes e assistidos, serão participantes ou assistidos. Então, para eles serem membros do conselho, eles próprios têm que ser participantes ou assistidos com pelo menos 3 anos de contribuição a planos de benefício administrados pela FUNPRESP. Os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes dos patrocinadores, serão designados pelo presidente da República. Então, os representantes de participantes e assistidos têm que ser eles próprios, participantes e assistidos, com pelo menos 3 anos de contribuição para plano de benefícios, e os membros dos participantes e assistidos vão ser eleitos. E os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, representantes dos patrocinadores, vão ser designados pelo presidente da República. Então, os representantes dos participantes e assistidos serão escolhidos por meio de eleição direta, entre seus pares, cabendo à diretoria executiva coordenar as eleições
com base no regulamento eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo. Na eleição direta, cada eleitor vai votar numa chapa. E nessa chapa vai ter a lista completa de candidatos titulares e suplentes a todos os cargos a serem preenchidos no Conselho Deliberativo e Fiscal. E tem que ser assegurada uma vaga para um representante dos participantes e uma vaga para um representante dos assistidos. Então, a chapa para a composição do conselho, tá? Com todos os conselheiros que vão entrar naquela eleição. A representação dos participantes e assistidos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, tem que obedecer a critérios de proporcionalidade entre patrocinadores e categorias funcionais, sendo proibido a eleição de 2 representantes do quadro de pessoal de um mesmo patrocinador ou pertencentes à mesma categoria funcional. Então, tem que obedecer à proporcionalidade entre patrocinadores e categorias funcionais. Eu não posso ter 2 conselheiros de um mesmo patrocinador, nem 2 conselheiros de uma mesma categoria funcional, nem no Conselho Deliberativo, nem no Conselho Fiscal. Além disso, além do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, compõe a estrutura organizacional da FUNPRESP comitês de assessoramento técnico e uma auditoria interna vinculada ao Conselho Deliberativo. O que faz o Comitê de Assessoramento Técnico? Ele tem caráter consultivo para cada plano de benefício. E esse Comitê de Assessoramento Técnico, né, cada um dos comitês, eles podem, né, apresentar propostas, sugestões e recomendações prudenciais quanto à gestão da entidade, sua política de investimento e a situação financeira e atuarial do respectivo plano de benefício que eles estão assessorando. E os comitês de assessoramento também são vinculados ao Conselho Deliberativo. Então, comitês de assessoramento técnico e auditoria interna vinculados ao Conselho Deliberativo também compõem a estrutura organizacional da FUNPRESP. Os comitês de assessoramento técnico, eles vão ser compostos por 6 membros, sendo 3 dos patrocinadores, designados pelo presidente do Conselho Deliberativo, e 3 representantes dos participantes e assistidos, eleitos, mais uma vez, eleitos pelos seus pares. E, mais uma vez, cabe aí à diretoria executiva também coordenar as eleições com base no regulamento eleitoral aprovado pelo Conselho Deliberativo. O regimento interno da FUNPRESP vai dispor sobre a organização, funcionamento e competência dos órgãos auxiliares, observando as regras aí do estatuto. Pode ser criado ainda na estrutura organizacional da FUNPRESP um comitê de investimentos e riscos de caráter consultivo. Então, pode ser criado esse comitê e a competência desse comitê vai ser avaliar as propostas de investimentos a serem realizados pela entidade e os riscos, né, desses investimentos. Esse comitê de investimentos e riscos, ele é vinculado à diretoria executiva. Aqueles comitês de assessoramento técnico são, né, vinculados ao Conselho Deliberativo e o comitê de investimentos e riscos, de caráter também consultivo, vai ser vinculado à diretoria executiva. A participação, tá, de representantes de patrocinadores, de participantes e assistidos, tanto nos comitês de assessoramento técnico como nos comitês de investimentos e riscos, ela não é remunerada, tá? E os membros do comitê de investimentos e riscos têm que cumprir os mesmos requisitos, estão sujeitos às mesmas vedações para os membros dos conselhos estatutários, para os membros dos órgãos estatutários. Então, aquela questão de ter nível superior, a questão, tá, da competência na área financeira, atuarial, contábil, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, não pode ter infração contra a legislação da Previdência Complementar, da Previdência Social ou, né, do Serviço Público, não pode ter sofrido, né, processo administrativo por infração. Então, está aqui, ó, os membros dos órgãos estatutários, eles deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: comprovada experiência no exercício de atividade na área financeira, administrativa,
contábil, jurídica, de fiscalização atuarial, de auditoria, não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar ou como servidor público, e ter formação de nível superior. A investidura nos cargos desses órgãos estatutários será feita por meio de um termo subscrito pelo presidente do Conselho Deliberativo e pelo membro empossado, tem um termo de posse. No caso do empossado ser o presidente do Conselho Deliberativo, ele vai assinar o termo de posse juntamente com o membro do Conselho Deliberativo que estiver no exercício da presidência do Conselho. Os membros dos órgãos estatutários, quando eles assumem o seu cargo lá, e quando eles deixam o cargo, eles têm que apresentar declaração de bens e valores, tá? E todos os anos eles apresentam essa declaração de bens e valores até o dia 15 de maio. Aqui essas vedações nós vamos deixar para examinar na nossa próxima aula, tá? Nós já vimos essas vedações quando do exame da Lei Complementar lá 108 e da Lei Complementar 109. Então, nós vamos voltar a conversar sobre elas, que são várias vedações, na nossa próxima aula. Até lá!